Então, ó, quando ele fala em dedução, é porque ele vai fechar essa informação para um dos corredores só, entendeu? Para apenas um dos corredores. E é o que ele faz aí, olha só. Deduz-se que o corredor que está correndo velozmente, repara que ele transformou a informação que seria genérica na informação de apenas um corredor que está correndo velozmente, não é isso? Então, ó, deduz-se que o corredor que está correndo velozmente, eu não vou nem ler as opções não, vê se eu estou certo. Se o cara está correndo velozmente, ele não vai conseguir ler esse cartaz todo, concorda? Se o cara está correndo velozmente, ele não vai conseguir ler esse cartaz todo, não é isso? Há alguma opção que diga isso aí? Qual a resposta? Letra B de bola? Não chegou a ler o cartaz por inteiro, tranquilo? Eu prefiro fazer assim, sabia? Chegar à conclusão do método dedutivo para depois olhar as opções. Rapidinho, pessoal, não vou virar folha ainda não. Eu vou dar uma olhadinha nas demais opções, sabe para quê? Eu sempre gosto de perceber quais são os processos que a banca usa para me induzir ao erro, tá? Dia da prova, não. Dia da prova marcou B, passa para outra, tá? Aqui é para estudar, né? Parou para ler o que dizia o cartaz. Não, seria uma extrapolação, né? Eu não posso afirmar isso. A letra C, conseguiu ler todo um cartaz extenso. Não faria sentido. Essa vai de encontro ao que o texto diz, concorda? O texto diz que se o cara estiver correndo velozmente, ele não vai conseguir ler, né? Fechou os olhos a passar pelo cartaz também é muita loucura, né? Distraiu-se com o cartaz da beira da rua. Não, você deveria ter feito o seguinte, raciocinado de forma silogística, né, usando o método dedutivo, para chegar a essa informação. Só para repetir, tá? Método dedutivo, parte do geral para o particular, tá legal? Vou colocar aqui, ó. Você vai encontrar questões, fazendo provas anteriores, em que ele fala assim, identifica a opção em que se reconhece o método dedutivo. Identifica a opção em que se reconhece o método indutivo, tá? Olha para cá, sem copiar, larga a canetinha de Satanás, levanta a cabeça, olha para cá, ó. Dedutivo, do geral para o particular, tá? Preste atenção. Não significa que esse argumento vai ter validade ou verdade, não. Mas se eu partir do geral para o particular, vai ser, né, dedutivo, tá? Os jogadores brasileiros tendem a ser muito habilidosos, beleza? Neymar é um jogador brasileiro, portanto ele é muito habilidoso. Eu parti de um raciocínio dedutivo. Sim, tem muita relação com silogismo, tá? Para quem já estudou, e eu vou explicar hoje para vocês de novo, acho que depois do almoço, o que é silogismo, tá legal? O silogismo é sempre dedutivo, sempre é dedutivo, tá? Porque ele parte sempre do geral para o particular, tá? Vamos lá, olha só. Agora do particular para o geral, tá? Neymar é um jogador brasileiro muito habilidoso. Aí o que o time faz? Começa a contratar só jogadores brasileiros, supondo que todos serão habilidosos. Isso seria partir do particular para o geral, entendeu? Porque você viu um jogador brasileiro muito habilidoso, você tende a criar a ideia de que todo jogador brasileiro é habilidoso. Se algum dia vocês brasileiros forem viajar para algum país, forem jogar futebol, eles vão achar que você é o Neymar. Eles acham que todo jogador brasileiro joga bola bem pra caramba, entendeu? Um amigo meu foi estudar na Alemanha, ele era ruim de bola, o pior do planeta. Mas ele era sempre escolhido, só porque era brasileiro. Isso, o que eles fizeram? Fizeram um método indutivo, né? Eles partiram do dedutivo, que todo jogador brasileiro é muito bom, entendeu? Agora, vamos supor que você conheça um alemão que é muito bom em xadrez. Aí você acaba tendo um raciocínio indutivo. Pô, cara, se esse alemão é bom em xadrez, acho que todo alemão vai ser bom em xadrez, entendeu? Então, o dedutivo vai do geral para o particular, enquanto o indutivo vai do particular para o geral, tá? Você vai encontrar questões assim. Vocês sabem usar o que concursos, né? Vocês podem colocar dedutivo na palavra-chave e vão aparecer questões que cobram só isso. Dedução e indução, dedução e indução. Um colega, do grupo inclusive, ele veio conversar comigo, ele falou uma coisa a respeito do edital da FGV, que demonstrou, e eu precisei falar isso para ele, que alguns concurseiros não sabem bem o que é um edital, né? Você percebe que o concurseiro é incipiente, o cara começou a estudar ontem, tá? Estava passando aqui em frente, subiu a escada, negócio de concurso, né, para fazer. É o cara que fala assim, cara, eu tenho que fechar o edital. Já viu gente que fala isso? Quando o cara fala fechar o edital, dá um abraço nele. O cara que é concurseiro que chegou ontem, sabe de nada. Ninguém fecha edital, cara. Ninguém fecha edital. Não existe fechar edital. O que você tem é um professor de direito, de português, de informática, que conhece muito a banca, que conhece muito as provas anteriores, que vai dizer o que você tem que estudar, entendeu? Porque fechar o edital é impossível, cara. O edital de português, eu já tentei explicar várias vezes, a melhor forma que eu consegui explicar foi a seguinte: lembre-se na escola quando vocês trocaram o lápis pela caneta? Lembra? Vocês usavam lápis, né?
levava lancheira, levaram lancheira para a escola? Aí um dia, em uma escola, você começou a usar caneta. Foi quando você passou do antigo primário para o ginásio, não foi? Hoje em dia fala fundamental para o menos fundamental, sei lá. Então você passou lá para aquilo que era a quinta série, hoje é sexto ano. Você trocou o lápis pela caneta, não foi? Beleza. Lembra da sua formatura no ensino médio? Lembra? Você se formando com os amigos lá, aquela bagunça toda? Então, o seu edital é isso aí. Tá? É de quando você trocou o lápis pela caneta até a formatura do ensino médio. Tudo que você viu nesses 8 ou 9 anos é o seu edital, cara. Entendeu? O edital é isso. Agora vamos lá. Estudando nesse período aí, de quando você trocou o lápis pela caneta, pela formatura, você aprendeu silogismo, intertextualidade, discurso indireto livre? Pois é. Ou seja, nem naquele tempo todo você viu essas coisas, entendeu? Aí você chega ao edital, o edital é aquilo tudo, com mais coisas que você nunca viu na vida. Figuras de linguagem, você aprendeu metáfora, né? Antítese. Chega a prova, o cara bota enáloge e pálaje, entendeu? Então não tenta se orientar pelo perfil da escola. E no caso da FGV, o mais bizarro é que você não pode se orientar pelo edital, não. Já leram o edital, já? Aparece a palavra lá, silogismo, aparece lá, intertextualidade, não aparece e cai na prova, entendeu? Porque o Agostinho, maldito, ele acha o seguinte, se eu falei interpretação de texto, o cara tem que saber tudo. Silogismo, método dedutivo, indutivo, intertextualidade, discurso indireto livre, tudo isso para ele está no edital, entendeu? Não adianta você mandar um recurso. Na prova não se disse, que no edital não estava dito, que cairia silogismo. Na prova ninguém falou que eu tinha que saber quem era Getúlio Vargas, entendeu? Não, o edital do português, é uma bobagem. Você tem que confiar no professor e estudar o que ele propuser a você, tá? Se você pegar o edital, você vai enlouquecer. Você vai estudar numeral. Para aprender os numerais, você ia levar mais ou menos uma semana. Isso nunca cai em prova. Se aprender, por exemplo, como se escreve 1547 em algarismos romanos, entendeu? Isso está no edital. Isso cai em prova. Entendeu a diferença? Estar no edital não significa cair na prova, não, tá? Resolvam questões. Isso é o melhor. Vamos a 5, pessoal. Vamos merendar já, tá? Importante, apesar do nome simulado, nunca tentem julgar o desempenho de vocês pelo simulado, eu sempre tenho preocupação com isso. O simulado, ele tem um propósito diferente na minha concepção. O simulado é para incitar erros e trabalhar com a correção, tá? Esse é o propósito do simulado. Quando você faz um simulado, faz 10 questões e acerta 10, o que é raro, você sai todo feliz, tal. Isso pode criar uma falsa ilusão, né? Não quer dizer que você vai acertar todas para sempre, entendeu? Mas pode acontecer o contrário também. E nós somos meio pessimistas, né? Acontece muito. O cara faz esse simulado aqui, ó, ele acerta 7 questões e erra 3. Ele fica deprimido por causa das 3 que ele errou. Ele esquece as 7 que ele acertou. Não pode ser assim não, cara. Essas 3 que você errou, você deve buscar compreendê-las de forma bastante objetiva. Assim como no direito e na informática também. O que você erra é o que é importante, tá legal? Então não fica preocupado com a questão que você errou, não, tá? O professor também tem que ter cuidado de não fazer comentário assim, que quem erra isso aí é um animal. Não vai falar isso aí, o cara desiste, depois do intervalo não volta. Não, o cara que marca a letra B tá de saco, tinha que morrer. Não pode falar um negócio desse, né? Porque dá uma desanimada, dá uma assustada, não dá? Às vezes eu, de brincadeira, faço isso. Professor, eu falo assim, pessoal, vamos corrigir a questão 7. Essa 7 está de saco, vou nem corrigir. Quem errou isso aí, não precisa nem passar, vamos passar para a próxima. Aí eu falo, qual é a resposta, pessoal? O pessoal fica assim, com medo de falar errado, né? Eu falo, quem errar isso aí é um verme. Aí eu fico todo mundo calado assim, FGV não existe isso não, cara. Toda questão é problemática. E você marca o erro com uma convicção, às vezes, né? Você é convicto de que é um negócio. Vamos a 5 agora, né? Prezados clientes. Bom, prezados clientes aí, estamos falando do receptor da comunicação, tá? Qual é a função sintática de prezados clientes nessa frase? Qual é a função sintática de prezados clientes nessa frase? Você sabe, né? Prezados clientes, a função sintática é vocativo, né? Isso é um vocativo. O vocativo ele pode ser empregado com vírgulas e, em alguns casos, com 2 pontos também. O vocativo evoca a pessoa com quem você está falando. Entenda, o vocativo sempre é o receptor da mensagem, tá? O vocativo é quando você chama a pessoa com quem você está dizendo, tá? Prezados clientes, em função da greve dos caminhoneiros, é possível que haja indisponibilidade de alguns produtos. Preste atenção. Há vários aspectos importantes que você tem que considerar nesse texto. Essa questão é um pouquinho mais difícil, tá? A primeira coisa importante é você entender a quem se dirige essa comunicação, tá? Prezados clientes. Bom, então o receptor da comunicação são os clientes, né? São eles que recebem essa comunicação. E ele fala assim, ó, em função da greve dos caminhoneiros, conversem comigo, na realidade do texto, tá? A greve dos caminhoneiros aconteceu, provavelmente aconteceria ou não aconteceu? Vai. Aconteceu.
Então, a greve dos caminhoneiros não é uma hipótese. A greve não é uma hipótese, ela realmente estava acontecendo no momento em que o texto foi escrito. Tá legal? Então, em função da greve dos caminhoneiros, é como se eu dissesse, por causa da greve dos caminhoneiros que já está acontecendo, é possível que haja indisponibilidade de alguns produtos. Vamos lá. Já estão faltando produtos? Já estão faltando produtos? Não, mas é possível, né? É possível que haja indisponibilidade de alguns produtos. Então, esse é possível aí trabalha com a ideia de probabilidade, de suposição, tá? Agora, esse cartaz ele tem uma falha estrutural. Ele tem uma falha estrutural. Sabe o que não fica muito claro? Não fica muito claro se já estão faltando produtos e não fica muito claro se estão faltando produtos por causa da greve dos caminhoneiros. A frase está ligeiramente mal escrita, entendeu? Existe uma falha estrutural aí. Você não sabe se já estão faltando produtos e se isso se deve à greve dos caminhoneiros ou se é possível que haja falta dos produtos por causa da greve dos caminhoneiros. Ou seja, você não sabe se a hipótese é de faltar produtos ou se a hipótese é de faltar por causa da greve dos caminhoneiros. Entendeu? Então vamos ver de novo o cartaz. Ó. Prezados clientes, em função da greve dos caminhoneiros, é possível que haja indisponibilidade de alguns produtos. Esse cartaz, colocado à porta de supermercado, ficaria mais bem escrito do seguinte modo. Bom, para ele estar mais bem escrito é porque ele tem uma falha, né? E a falha aí é porque você não sabe se a hipótese é de faltar produtos ou se de faltarem produtos por causa da greve dos caminhoneiros. Tá legal? Então, vou ver o cartaz só mais uma vez. Hein? Prezados clientes, em função da greve dos caminhoneiros, é possível que haja indisponibilidade de alguns produtos. Esse cartaz colocado à porta de um supermercado ficaria mais bem escrito da seguinte forma, do seguinte modo, opção por opção. Alguns produtos podem estar disponíveis em função da greve dos caminhoneiros. Já gostei dessa, já. Ficou legal, não ficou? Ficou bem escrita. Vamos às demais opções. Ó. É possível que haja indisponibilidade de alguns produtos em função da greve dos caminhoneiros. Não é possível que haja disponibilidade de alguns produtos em função da greve dos caminhoneiros. Essa eu achei fácil de descartar. Essa está fácil de descartar, não está? A letra D. Em função da greve dos caminhoneiros, é possível que não haja disponibilidade de alguns produtos. Essa também está legal, né? Parece respeitar mais ou menos a mesma ideia. Está sentindo desespero? Você percebeu que assim mais de uma opção parece adequada aí, né? Ó, não, isso é FGV, habituem-se, tá? Em função da greve dos caminhoneiros, não é possível que haja disponibilidade de alguns produtos. Essa a gente consegue descartar. Então você fica aí em dúvida entre quais opções? A letra A. A qual? B de bola e D de dado? A e D de dado, né? Vamos lá. Agora analisa comigo as duas. Ó. Alguns produtos podem estar indisponíveis em função da greve dos caminhoneiros. E a letra D, em função da greve dos caminhoneiros, é possível que não haja disponibilidade de alguns produtos. Aí, nesse caso, há outro fator que você deve considerar, que é a palavrinha disponibilidade também. Tá? Bom, tira uma foto aqui que eu vou te explicar a construção de hipótese. Aí eu vejo com você a questão já. Vou botar só quadro 2, quadro 3. Bom, olha só, como é que a banca de vocês vai construir frases que trabalham com hipótese, conjectura ou suposição, tá? Que é o caso dessa questão aí. Quando você quer construir uma hipótese, né, uma probabilidade, uma suposição, a primeira coisa que você vai fazer é colocar verbos no subjuntivo. E já me dá ódio quando alguém fala assim para mim. Porque eu não sei nem o que é verbo, quanto mais o que é subjuntivo. Subjuntivo é o verbo que expressa a hipótese, entendeu? Então vamos ao básico do subjuntivo. Quando eu falo assim, eu irei à sua casa, eu dei um tom de certeza, não dei? Eu irei à sua casa, indicativo, tá? Talvez eu vá à sua casa, já virou hipótese já, não já? Subjuntivo. Então é para isso que servem os verbos do subjuntivo. Os verbos no subjuntivo trabalham sempre com a ideia de hipótese, conjectura ou suposição. Então se eu digo assim, ó, eu sempre falo a verdade, isso é indicativo, tá? Talvez eu fale a verdade, já virou subjuntivo já. Então, quando você vai expressar a ideia de hipótese, você tende a empregar verbos no subjuntivo. Então, se você vir na prova, como aconteceu aí, o cara trabalhando com a ideia de hipótese, ele vai provavelmente empregar verbos no subjuntivo, que é o que ele faz, talvez, faltem e tal, né? Então, o que ele faz? A prova pode fazer uma combinação interessante de questões gramaticais com interpretativas quando trabalha com hipótese. Porque para trabalhar com a hipótese, o cara tem que saber empregar o verbo no subjuntivo. Vamos a um macetezinho, olha só. Se você diz assim, ó, é provável que ele...
E aí, ó, se eu propuser a você que me diga 3 verbos, os 3 verbos que você vai colocar aqui vão aparecer no subjuntivo. Todos eles. Sabe por quê? Porque eu falei que é provável. É possível que, é provável que, talvez. Então, uma estratégia interessante para você reconhecer o subjuntivo é você colocar o é provável. Se você diz que é provável, os verbos se conduzem naturalmente às formas do subjuntivo. Tá? Vou colocar aqui 3 verbos fáceis, depois 3 verbos medianos e 3 verbos satânicos ali. Tá? Olha só. Vou colocar aqui verbinhos bobinhos, ó. O verbo cantar, o verbo bater e o verbo sorrir. Pronto. Nada demais, tá? Vou contar com a sua ajuda agora, não vai ser difícil. Vamos juntos, ó. Cantar. É provável que ele cante. Agora preste atenção, eu dependo do contexto, tá? Se eu falo, é provável que ele cante, isso é subjuntivo. Agora, quando eu viro para você e falo assim, cante, aí já é imperativo. Entendeu? Você vai ter que analisar o contexto. Se eu falo que é provável que ele cante, eu trabalhei com a hipótese, né? Subjuntivo. Agora, se eu digo cante uma canção, já virou imperativo já. Então, a forma do subjuntivo e do imperativo é igual. É só o contexto que vai dizer se você está trabalhando com hipótese ou com ordem. Tá legal? A propósito, pessoal, o emprego de verbos no imperativo vai caracterizar uma tipologia textual que é muito cobrada na prova, né? O injuntivo. Tudo certo? Injuntivo. Só uma dica, só nada fica matéria de cara não, tá? E o bater, como é que fica? Bater. É provável que ele o quê? Fala aí. Bata. Entendeu? Repara que você não erra, você faz certinho. Quando os verbos são regulares e bonitinhos, se você colocar o é provável que, os verbos já aparecem no subjuntivo naturalmente já, tá? Agora o verbo sorrir. É provável que ele o quê? Vai. Sorria. Só uma coisa importante, não esquece, se eu tirar estes verbos do contexto em que estão e se eu os empregar em outra situação, eles viram todos imperativos. Quer ver? Ó, cante uma canção, bata na porta, sorria mais, entendeu? Em outros contextos, estes verbos podem estar empregados no imperativo, tá? A banca vai... Fala, amigão. Não existe nada aqui, nenhuma marca gramatical, não. Geralmente, ponto de exclamação. Geralmente, tá? Mas também é... Oi? Geralmente. Você vai perceber se é imperativo ou se é subjuntivo, mas pelo contexto, na verdade, entendeu? Então, quando você... Uma característica do verbo no imperativo é que o sujeito dele tende a não aparecer. Você não fala, cantem vocês, você fala só cantem, né? Sai daqui. Você não fica revelando o sujeito da frase. Uma característica mais comum é essa, não aparece o sujeito. Aqui apareceu, ó. É provável que ele cante, entendeu? Ó, presta atenção. É preciso que vocês estudem. Isso é subjuntivo, tá? Agora, estudem, isso é imperativo. Quando eu falo que é preciso que vocês estudem, eu estou trabalhando com a hipótese, não sei se você vai estudar. Quando eu falo que é preciso que vocês estudem, isso é subjuntivo. Agora, quando eu digo estudem, aí vira imperativo, beleza? A língua escrita nunca vai conseguir ser tão expressiva quanto a língua falada. É por isso que é mais fácil descobrir as coisas quando você fala do que quando você escreve. Por isso que dá briga no WhatsApp. Porque você escreve uma coisa de forma irônica e a pessoa lê de forma séria, entendeu? Você escreve com um tom jocoso e a pessoa leva aquilo a sério, entendeu? A pessoa geralmente entende mal e dá problema. Discutir no WhatsApp é uma droga, né? Porque você tenta botar a letra maiúscula para parecer que está gritando. É melhor mandar áudio, tá? É melhor mandar áudio. Ainda assim, o áudio não é tão bom quanto você falar pessoalmente, não. Mas é uma droga, você não consegue se expressar direito ali, né? Vamos lá, pessoal. A mesma brincadeira agora com 3 verbos medianos de dificuldade, tá? Já começou um processo mais complexo. Eu estou dando aqui uma alfinetada em gramática com você agora, tá? Aí eu botei 3 verbinhos já irregulares, já começa a dificultar um pouco a sua vida. Os verbos fugir, supor e demolir. Estão fazendo já? Ó, fugir é provável que ele... Isso, gostei. Supor, é provável que ele... Agora ferrou, né? Demolir, é provável que ele... Deu uma travada na nossa mente aí no terceiro verbo, não deu? Preste atenção, tá? Fugir, você sabe, é provável que ele o quê? Vai, fuja. Esse foi fácil, não foi? Supor não é difícil, não. Supor, é provável que ele o quê? Vai, suponha. Agora fala o demolir bem alto, tá? É provável que ele o quê? Deu uma travada na mente, não deu? Não quer dizer que isso é uma regra, tá? Mas quando você começa a travar, quando a turma inteira trava, é porque não existe. Ele é defectivo, tá? Os verbos defectivos não têm conjugação completa, não. Sempre falta a esses verbos uma pessoa gramatical. Primeira pessoa não existe, pode falar que não pode falar eu demolo, entendeu? Esses verbos são chamados verbos defectivos. Nem eu sei por que razão a FGV gosta.
Se você colocar lá a palavra-chave, verbos defectivos, vão aparecer com umas questões lá. Verbos defectivos são verbos que não têm conjugação completa, entendeu? Vou dar alguns exemplos para você. Ó, são verbos que logo de cara você percebe que não consegue conjugar na primeira pessoa, entendeu? Olha este verbo aqui, ó. Falir. Eu sou um péssimo administrador. Eu sempre as minhas empresas, reparou? Mas eu sempre falo, né? Falir não tem a primeira pessoa, tá? Olha aqui, ó. Abolir também. Não existe abolo, né? Colorir. Agora, há dois verbos perigosos dentro dos defectivos, tá? Cuidado. Os verbos precaver e reaver. Esses verbos a prova gosta de cobrar. Sabe por quê? Quando você tenta conjugar falir, abolir e colorir, você não consegue. Mas quando você tenta conjugar o precaver, você parece conseguir. Tanto que se você perguntar para alguém, qual é a forma correta? Eu me precavejo ou eu me precavenho? Elas soam meio confortáveis, né? Elas soam perigosamente confortáveis, porque nenhuma dessas duas formas existe. Não existe eu me precavejo, nem eu me precavenho. Ué, professor, como é que eu falo? Não fala. Você tem que pensar em outro verbo, né? Eu tento tomar cuidado, agora eu me precavejo não existe, tá? E o reaver também. Eu reavejo ou eu reavenho. Nenhuma das duas formas existe, não. Essas formas não são existentes. Então, cuidado com essas formas defectivas aqui, tá? Tranquilo, pessoal? Tira uma foto aí rapidinho. Vamos tomar um cafezinho, pessoal? Tome um café, na volta eu faço a questão e fecho com você a correção aí.